Na noite de 3 de maio de 2007, uma menina de apenas 3 anos desapareceu enquanto dormia dentro de um apartamento de férias. Não havia sinais de luta, nenhum grito foi ouvido, nenhuma câmera registrou o momento. Em questão de minutos, Madeleine McCann simplesmente deixou de existir naquele quarto, como se tivesse sido apagada da realidade. Até hoje, investigadores, especialistas e milhões de pessoas ao redor do mundo fazem a mesma pergunta inquietante: como uma criança pode desaparecer sem deixar absolutamente nenhum rastro? E antes de continuarmos, eu quero saber a sua opinião. Você acredita que Madeleine foi sequestrada por alguém desconhecido ou que a verdade pode ser muito mais próxima do que imaginamos? Praia da Luz, no sul de Portugal, era conhecida como um destino tranquilo, frequentado principalmente por famílias. O tipo de lugar onde pais se sentem seguros o suficiente para baixar a guarda. Kate e Jerry McCann estavam ali com seus 3 filhos pequenos e um grupo de amigos próximos. Durante o dia, tudo parecia perfeito. Crianças brincavam, turistas caminhavam pelas ruas silenciosas e nada indicava que aquela viagem se transformaria em um dos maiores mistérios criminais da história moderna. Madeleine era descrita como uma criança carinhosa, curiosa e extremamente ligada à família. Naquela viagem, ela dividia o quarto com seus irmãos gêmeos mais novos. A rotina do grupo havia se tornado previsível. Após colocarem as crianças para dormir, os adultos se reuniam para jantar em um restaurante próximo ao apartamento. A distância era curta, cerca de 50 metros, e os pais revezavam visitas rápidas para verificar se tudo estava bem. Agora pense comigo. Você deixaria seus filhos dormindo sozinhos, sabendo que estaria a poucos metros dali? Muitas pessoas acreditam que essa decisão foi normal dentro daquele contexto. Outras acreditam que foi um erro fatal. Quero que você comente durante o vídeo. Na sua opinião, essa escolha contribuiu para o desaparecimento? Naquela noite específica, por volta das 10 horas, Kate McCann decidiu fazer mais uma verificação. O caminho até o apartamento estava silencioso, nada parecia fora do comum. Mas ao entrar no quarto, algo imediatamente pareceu errado. A porta estava aberta mais do que deveria, a janela também parecia diferente. E quando ela olhou para a cama de Madeleine, o mundo simplesmente parou. A cama estava vazia, sem sinais de luta, sem barulho, sem explicação. O desespero tomou conta instantaneamente. Kate correu de volta ao restaurante gritando que sua filha havia desaparecido. Em poucos minutos, hóspedes e funcionários iniciaram buscas desesperadas. Lanternas iluminavam ruas, jardins e áreas próximas. Cada segundo que passava aumentava o medo de que algo irreversível tivesse acontecido. Mas aqui surge uma pergunta importante. Se alguém realmente sequestrou Madeleine, como essa pessoa entrou e saiu sem ser vista? O resort estava ocupado. Pessoas circulavam constantemente. Nenhuma testemunha relatou algo claramente suspeito naquele momento. Você acha possível que o sequestrador já estivesse observando a família dias antes? A polícia portuguesa chegou ao local, mas decisões tomadas nas primeiras horas seriam duramente criticadas anos depois. Muitas pessoas entraram no apartamento antes do isolamento adequado da cena. Possíveis evidências podem ter sido perdidas para sempre. Especialistas afirmam que, nas primeiras horas de um desaparecimento, cada detalhe é crucial. E talvez ali tenha sido o momento em que respostas desapareceram junto com Madeleine. Conforme o amanhecer chegava e nenhuma pista surgia, o caso começou a ganhar atenção internacional. O rosto da menina rapidamente apareceu em jornais, televisões e aeroportos ao redor do mundo. Campanhas globais foram criadas. Milhões acompanhavam cada atualização, esperando por um milagre. Mas então, algo inesperado aconteceu. Meses após o desaparecimento, a investigação tomou um rumo chocante. As autoridades passaram a considerar a possibilidade de que Madeleine não tivesse sido sequestrada, e que algo pudesse ter ocorrido dentro do próprio apartamento. De repente, os pais deixaram de ser apenas vítimas e passaram a ser tratados como suspeitos. A opinião pública se dividiu completamente. Alguns acreditavam que a polícia estava tentando encontrar culpados rapidamente. Outros começaram a questionar comportamentos, entrevistas e decisões da família. Agora eu quero saber: você acredita que os pais foram injustamente acusados ou existe algo nessa história que ainda não foi explicado? Mesmo após intensas investigações, nenhuma prova definitiva foi apresentada contra Kate e Jerry McCann.
O status de suspeitos foi retirado, mas o impacto emocional e midiático jamais desapareceu. Enquanto isso, pistas surgiam em diferentes países, relatos apareciam e desapareciam, e falsas esperanças se acumulavam ao longo dos anos. Mais de uma década depois, investigadores alemães anunciaram um novo suspeito, um criminoso com histórico violento que estava na região na época do desaparecimento. A possibilidade reacendeu expectativas globais. Seria finalmente o fim do mistério. Até hoje, não há confirmação definitiva. Nenhum corpo encontrado, nenhuma reconstrução completa dos fatos, nenhuma resposta absoluta. E talvez seja exatamente isso que torna esse caso tão perturbador. Em um mundo repleto de tecnologia, câmeras e investigações avançadas, uma criança simplesmente desapareceu. Se Madeleine ainda estiver viva, hoje seria uma jovem adulta vivendo em algum lugar do mundo sem saber sua verdadeira história. Essa possibilidade continua alimentando buscas e investigações até os dias atuais. E agora eu deixo a pergunta mais inquietante de todas. Você acredita que Madeleine McCann foi vítima de um sequestrador desconhecido, ou que a verdade permanece escondida entre erros, coincidências e segredos nunca revelados? Escreva sua teoria nos comentários, porque aqui no Arquivo Erebo, cada opinião ajuda a manter esses casos vivos e discutidos. Se você gosta de mistérios reais, investigações e histórias que desafiam a lógica, siga o canal Arquivo Erebo, porque novos casos são publicados constantemente. E o próximo mistério pode ser ainda mais perturbador do que este. O caso Madeleine McCann continua aberto. E talvez a verdade ainda esteja esperando para ser descoberta.